é uma formação geológica com uma beleza cênica incrível. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente vai aprender sobre o Canyon, Grand Canyon aqui dos Estados Unidos no game The Crew 2, certo? Pois é, pessoal, quando a gente falar em Canyon, a gente vai estar falando de uma formação geológica que nada mais é do que uma depressão. O que é depressão? Depressão é um relevo que tem altitude menor em relação às áreas ao seu entorno, ou seja, é a definição de depressão relativa, que é onde os cânions também se enquadram. Vai existir a depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar. Pois bem, quando a gente falar em cânion, a gente está falando de uma formação geológica, correto? Mas por que tem esse nome? Vamos pensar, se você pegar cânion e traduzir para o português, é um vale. E vale nada mais é, quando a gente pensar no relevo, que uma depressão. E depressão que tem a água. E como é basicamente um cânion? Ele é uma grande cratera, uma grande baixada, cercada por grandes paredões. Então eu tenho uma queda abrupta muito grande, eu tenho uma diferença de altitude do topo do cânion para o seu fundo muito grande. E basicamente, um cânion ele vai se formar pela destruição das rochas, ou seja, o intemperismo, principalmente o intemperismo físico, ok? Nós temos cânions no Brasil, vários cânions entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses cânions, eles são basicamente formados por rocha sedimentar, mas o ponto principal, em cima dessas rochas sedimentares, tem rocha vulcânica, basalto, que são bem mais resistentes. Já o Grand Canyon aqui está na cara, dá para ver aí pela coloração das rochas, que é um baita de um grande arenito. Quem é que forma os cânions? Os cânions eles são formados pela ação, pelo desgaste do relevo. Mas quem é que faz esse desgaste? Quem é que faz essa atividade geológica? Os rios. Pois é. Um rio, ele vai ter uma força destrutiva muito grande, porque é o rio que explica por que os oceanos eles são salgados. A gente vai olhar para as rochas, elas são formadas por minerais, os rios vão fazendo o processo de destruição e vão carregando esses minerais lá para o oceano, certo? Então, os rios eles vão desgastando o relevo e vão formando os cânions, e formando, obviamente, outras questões geológicas. O que acontece basicamente? O cânion em si, tá? Ele é formado pela ação do rio, que vai levando embora sedimentos. Só que isso é num trabalho de milhões e milhões de anos. Vocês podem ver aí o rio. E no caso do rio Colorado, eu já estou mencionando ele, ele é o grande formador deste cânion, tá? Que é o Grand Canyon. O Grand Canyon é um cânion gigantesco, dá para ver do espaço, lá nos Estados Unidos, ok? É um ponto turístico gigantesco que é formado basicamente pela ação, pela força do rio Colorado. Esse rio, então, ao longo de milhões de anos, foi esculpindo este cânion. Aqui no Geografia Topzera tem várias aulas sobre cânions, usando exemplo, obviamente, do cânions, dos cânions, no caso, né, que tem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eu ainda não tenho, eu ainda não tive, na verdade, a possibilidade de ir lá visitar o Grand Canyon nos Estados Unidos. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem o Itemezinho, tem o Fortaleza, tem o Monte Negro, Josafás, vários outros cânions, ok? E os cânions aqui no Rio Grande do Sul, eles também são usados como limites territoriais entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, quando você pensar nos cânions, saibam, é uma grande depressão que se formou a partir da destruição das rochas pela atividade
de um rio, temperismo físico. Lembrando que este rio, ele também transporta sedimentos. E como ele transporta e ele deposita em algum outro local, ele acaba fazendo erosão. Então essa é a diferença. Intemperismo é a destruição das rochas, erosão basicamente é o transporte e a deposição de sedimentos. O que vai acontecer? O nome dessa erosão é erosão fluvial, em relação ao nome dos rios. Ou seja, é a ação do rio. Quando um rio faz erosão, a gente chama de erosão fluvial. Se é a chuva, que às vezes dá muita confusão, dá erosão pluvial. A neve, erosão glacial, o vento, erosão eólica. Vejam bem o tamanho do Grand Canyon. É uma formação geológica gigantesca, que dá para ver no mapa. Aqui vocês olham bem o Rio Colorado, ele vai então fazendo a destruição do relevo. O Rio Colorado não é um grande rio, aquele rio poderoso, sabe? Porém, o que a gente tem que imaginar? Quanto maior a altitude do rio, mais força ele tem para fazer a erosão, mais força de destruição ele tem. Então, quando a gente olha para esse pequeno rio, na altitude que ele está, com rochas sedimentares que não são tão resistentes, é só fazer uma matemática de milhões de anos que ele vai, então, destruindo o relevo. E, além disso, o Grand Canyon ele tem outros caminhos, porque o Rio Colorado ele também tem seus afluentes que vão acabar chegando nele, cedo ou tarde, e ao longo do caminho esses afluentes, então, eles vão fazendo a destruição. Destruição que acontece todos os dias, porque o rio está ali passando e aprofundando cada vez mais essa beleza geológica incrível da natureza, que precisou de milhões e milhões de anos para se formar. E aqui em Tecuril 2, você tem a possibilidade de, com o seu carro, inclusive fazer missões aqui, participar de eventos, explorar, conhecer cada vez mais este cânion. Outra coisa interessante que dá para ver do cânion, do Grand Canyon, que é uma região de um clima que não tem tanta chuva. Como é que a gente sabe disso? Cadê a vegetação? Cadê as florestas? Porque tu tem que lembrar de uma coisa, existem outros fatores aí que vão influenciar a geografia de uma formação geológica dessa, que é o fato do Grand Canyon estar numa parte mais central ali dos Estados Unidos, longe dos oceanos. Isso faz com que ele seja alvo da continentalidade. Continentalidade, então, quanto mais ação ela tem, mais seco é o clima, geralmente, tá? Então, pessoal, quando vocês jogarem o Tecuril ou precisarem estudar o Grand Canyon, venham para a Geografia Topzera, dão uma olhada e percebam bem a beleza desta grande formação geológica presente aqui no game. O Grand Canyon dá para ver do espaço, é uma formação geológica que se formou a partir do desgaste de uma grande rocha, um grande bloco rochoso ou blocos rochosos, desgaste ali basicamente do arenito durante milhões de anos, quando o Rio Colorado, então, aos poucos foi esculpindo, passou milhões de anos, uma rocha que não é tão resistente, daí o resultado do processo de intemperismo e o processo de erosão do Grand Canyon, certo? Para recapitular, você que está no Brasil, né? O Brasil tem muitos cânions, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A grande diferença desses cânions são inúmeros, tá? É que esses cânions eles também têm muita rocha basáltica. O que significa isso? Eu sempre digo, nossos cânions são incríveis. Não compara eles com o Grand Canyon, porque fica feio. O Grand Canyon é predominantemente de rocha sedimentar. Os nossos cânions são rochas vulcânicas e são rochas mais resistentes. Então, os nossos pequenos rios fizeram um trabalho enorme durante milhões de anos sobre uma rocha muito mais resistente do que as rochas que tem aqui no Grand Canyon.
Certo, galera? Te inscreve aí no Geografia Topzera, dá aquela curtida marota. Um forte abraço e até a próxima aula.